Ok, tudo certinho. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado, Regiane. Desculpe aí, é a primeira vez que estou atuando no Instagram. Acontece, Vários acontece, não tem sistemas. problema. Não tem problema. São 19 horas e 11 minutos. Estamos iniciando, então, a nossa live do programa Momento Jurídico. O desembargador Cláudio Martinevski, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da PUC-RS, juiz de Direito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, 1990, conselheiro do Instituto de Previdência do Estado em 2008, diretor da Escola Superior da Magistratura da Ajures 2014 e atual presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública. O tema que vai ser abordado: as inconsistências e inconstitucionalidades do projeto de lei complementar 148/20, que foi votado hoje à tarde na Assembleia Legislativa do Estado e aprovado por 32 votos favoráveis e 20 contrários. De imediato, desembargador, em linhas gerais, qual o teor desse PLC que foi aprovado hoje à tarde? Então, boa noite aos ouvintes. Esse PLC 148, na verdade, ele tem dois temas coligados, né, que, na verdade, necessariamente não precisariam estar juntos, porque não são matérias que necessariamente precisam ser votadas em conjunto, né? Até Sim. porque o benefício especial, que é uma espécie de uma compensação em relação aos servidores que eventualmente queiram migrar do regime atual, regime de integralidade e paridade, ou regime de médias, para um regime de previdência complementar, que ele é limitado, né? Então, essas contribuições que foram acima do valor que agora o novo benefício vai proporcionar, devem ser devolvidas, porque foram recolhidas a maior. Então, esse aspecto do projeto, ele é positivo, ele era necessário. O Estado foi condenado aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque quando mandou o regime de previdência complementar, não previu a hipótese do benefício especial, tal qual fez a União, corretamente, né? Sim. Bom, só que surpreendentemente, e a revelia de qualquer acordo com a União Gaúcha, né, que havia sugerido a questão da criação do benefício especial por ocasião da reforma da Previdência aqui no Estado, decorrente da emenda 103, fomos surpreendidos, né, com a remessa também de uma chamada de reestruturação do Fundoprev, né? E esta parte, sim, essa parte é um retrocesso sob o ponto de vista previdenciário, é uma irresponsabilidade previdenciária que foi praticada, foi aprovada e que vai ser enfrentada agora nos tribunais, né? Juridicamente nós vamos enfrentar porque o projeto começa pelo próprio regime de urgência, né? Isso aí, nos contatos com os deputados e a narrativa hoje durante a votação foi exatamente essa. Muitos deputados sequer tiveram condições de se apropriar devidamente do que significa toda essa complexa e técnica questão que envolve a questão da Previdência, né? Hoje, o Sim. relato ali ao vivo, né? Quem pôde observar isso nos contatos privados também que tivemos, muitos falaram que não tiveram oportunidade de ter todo um tempo necessário para amadurecer, para compreender bem a questão. Foi apresentada uma emenda que sequer foi sustentada hoje no âmbito da Assembleia, mas o mais grave de tudo isso, e que na verdade muitas vezes está ligado a uma ideia de que é servidor público, não, na verdade não é. Quem vai ser mais uma vez atingido é a sociedade como um todo, que mais adiante, por essa irresponsabilidade da aprovação do Fundoprev, vai ser chamada de novo a enfrentar o tal do déficit previdenciário. A questão Sim. do déficit previdenciário está ligada a um conceito constitucional de equilíbrio atuarial e financeiro no sistema de previdência, né? Isso é dever constitucional que decorre em relação a todos que têm previdência, né, de um direito fundamental hoje, que é a questão da previdência. Isso é tão grave, né, grave sob o ponto de vista assim, de que deve ter uma atenção e um respeito a toda uma construção, uma estruturação de um sistema previdenciário, que a Constituição, além de erigir
o princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, ele cria mecanismos para proteger exatamente isso, para buscar isso. Entre eles, por exemplo, está lá no artigo 10 da Constituição, artigo 10 da Constituição, que quando as matérias relacionadas aos interesses previdenciários devem ser objeto de deliberação, isso tem que ter a participação assegurada exatamente dos servidores, de quem vai ser afetado por essa decisão. E todo o sistema de previdência, tanto no artigo 10 quanto no artigo 194, inciso 7º, né? Ele cria uma estrutura exatamente de criar mecanismos que tanto o Estado quanto os servidores participem dessas decisões. Isso nesse projeto não aconteceu, né? Ele foi remetido diretamente para a Assembleia Legislativa, não passando sequer pela Secretaria de Previdência vinculada ao Ministério da Economia, que é um órgão técnico de verificação da questão técnica, de atestar a questão, o acerto da decisão técnica, né? Ou no âmbito do Conselho de Administração aqui do IPPREV, porque se não é necessário que haja uma secretaria para analisar a questão técnica, não há necessidade de um Conselho de Administração do IPPREV, também criado por lei, então nós devemos extinguir esses órgãos, porque estamos pagando por eles, né? Sim. No entanto, o governo, né, remeteu diretamente, sem passar por essa instância, ferindo essas regras constitucionais de participação concreta e efetiva. Isso está na Constituição, isso está na Lei 9.717, que é a lei que trata das normas gerais, está garantido lá no artigo 1º, quando fala das diretrizes e dos parâmetros, refere que os servidores, né, têm que ter pleno acesso às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores públicos, né, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação, né? Sim. Esse conselho aqui no Estado, na verdade, ele representa exatamente um microcosmos dessa formulação democrática e separação de poderes, porque ali está o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a paridade dos servidores, né? E necessariamente, então, deveria passar. Isso é garantido, é garantia constitucional, é garantia no âmbito das disposições gerais, e isso foi simplesmente ignorado, né? Não permitindo o debate, agravado tudo pela questão do regime de urgência em plena pandemia, onde sequer se tem acesso à população, né, o povo, democraticamente, não tem acesso para convencimento e oportunidade de convencimento dos deputados. Isso foi alijado, foi um ato extremamente autoritário, essa parte desse projeto de lei, né? O governo que se diz do diálogo, que se diz democrático, ele age de outra forma, não age da forma como deveria ser e em respeito a essa legislação que ela se estrutura para que haja esse debate, que haja possibilidade de questionamento dos dados que estão ali e inclusive, essa instância de deliberação no âmbito técnico que a complexidade da matéria exige. Desembargador, quais as chances de reversão nos tribunais? Nós vamos propor, né? Nós provavelmente vamos propor várias ações. A primeira delas já foi deflagrada, inclusive, no âmbito do Tribunal de Contas, né? Porque existem, em relação à própria questão do fundo, né? Se aprovada a lei, o governo, mesmo que não venha a ser aprovada pela Secretaria de Previdência, porque essa é a promessa, nós vamos submeter posterior. Digamos que a Secretaria de Previdência não aprove, né? E o dinheiro já foi gasto, né? Porque em 2 ou 3 meses ele será gasto. Isso é definitivo, né? Em 2 ou 3 meses. Aí qual é a reversão? Nós vamos tomar medidas para que não haja disponibilização desse dinheiro no âmbito do Tribunal de Contas, no âmbito do Tribunal de Justiça, né? E vamos buscar exatamente este resultado em relação a esse patrimônio, que é um patrimônio do servidor público, é um patrimônio da estrutura de segurança e equilíbrio
do RPPS e que diz respeito, então, ao interesse público da sociedade, para que esse equilíbrio permaneça e cada vez mais a Previdência seja autossustentável. É interessante que na conversa hoje dos discursos ali em relação aos deputados, muitos disseram que não sabiam exatamente o que é que estava sendo votado, não tiveram a oportunidade de conhecer a matéria, né? Não deu tempo. E a gente vai ver a doutrina nacional e internacional, existe um direito fundamental ao devido processo da elaboração normativa, né? Ou seja, ele tem que estar respaldado, né? Se existe técnica, se existe ciência que tem que estar lastreando a motivação dessa legislação, ela tem que ser objeto exatamente de conhecimento de quem vai aprovar. E isso não houve, dá para se dizer que não houve. Passou ao largo, exatamente porque não se oportunizou esse debate, né, que era exigido nessa questão. Isso é considerado na Alemanha, em outros países, como um desrespeito exatamente ao cidadão, e aí, no caso, o cidadão também servidor público, que é o principal e mais diretamente afetado, e isso não ocorreu, né? Esse devido processo da elaboração normativa, que passava inclusive pelas instâncias, aquelas que eu referi, da Secretaria de Previdência e do Conselho Deliberativo, não ocorreu. E entre essas regras constitucionais também existem vedações em relação à própria utilização do valor, né? Os recursos previdenciários eles não podem ser pagos, não podem ser utilizados para pagamento de qualquer outra finalidade que não benefícios previdenciários. Este é um postulado constitucional, é infraconstitucional, e isso inclui a questão dos fundos. Se houve uma segregação de massa em 2011 que delimitou um fundo de capitalização dali para frente e extinguiu, segregou uma massa que vinha do período anterior, a modificação hoje praticamente inviabiliza esse fundo que era a garantia do equilíbrio, né? Vai se criar dois novos desequilíbrios, no fundo capitalizado e no fundo financeiro. Desembargador, a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, o qual o senhor é o presidente, elaborou uma nota técnica com mais de 120 itens que apontavam inconsistências no projeto de lei complementar 148/20. Nada foi considerado, então? Não foi visto? Qual a sua análise? Pois essa foi exatamente nos contatos que a gente conseguiu, que não foram com todos os deputados. A primeira pergunta é se haviam recebido as nossas notas técnicas, as duas, uma em relação ao benefício especial e outra a reestruturação do Fundoprévia. E a resposta era não tínhamos recebido. Aí naquele momento a gente, através do WhatsApp, enfim, remetia de novo. Então, veja aí só a questão da dificuldade, né? A nossa nota técnica em relação à reestruturação é assinada por um atuário, ou seja, alguém da ciência, né, própria do que está se discutindo, onde ele apontou ali várias inconsistências do ponto de vista atuarial, que é algo muito técnico, mas que ele domina exatamente as questões normativas no âmbito da portaria 464, que é muito clara lá quando prevê, quando normatiza, né, a questão de qualquer segregação de massa, exige, por exemplo, que haja ter sido objeto de apreciação pelo Conselho Deliberativo do RPPS, que é o nosso Conselho de Administração aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E isso não se observou, né? Não se observa, se questiona, ou melhor, a gente lendo aí alguns dos documentos que embasaram o PLC 148, ele na parte que lhe é favorável, ele utiliza a argumentação, e na parte que não é, né, ele refuta, e criando inclusive riscos, né, riscos judiciais, a segurança jurídica do sistema está ameaçada, né, que vai ser confrontada, mas também vai criar eventualmente riscos também financeiros em relação Finanças públicas, não é? Do Estado também estão em risco. Exatamente. Né? Agora a gente começa a receber algumas... Acabei de receber logo depois da votação um artigo de uma pessoa que
participa exatamente do Conselho Federal dos regimes próprios de previdência, tem doutorado, inclusive, na USP, que questiona sob o ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal. Porque, na verdade, o Estado, o que está se pretendendo aqui? Se buscar, com o dinheiro da Previdência, fazer um financiamento do caixa único, né? Indireto. E é isso que se trata. E isso a lei de responsabilidade ela veda expressamente, né? E a gente, quando observa os documentos que acabaram embasando, eles não enfrentam algumas questões, né? São completamente omissos, né? Como a matéria é muito complexa, havia um regime de urgência, isso não foi tratado, não foi debatido. Então, a qualidade da norma que é produzida é uma qualidade muito ruim, e ela precisa ser retirada, então, assim que for promulgada, ser retirada do contexto jurídico para não produzir todos os malefícios que ela vai produzir, principalmente nessa questão do Fundoprev. Finalizando, então, desembargador, se tratando de uma questão técnico-jurídica, de que forma se pode conscientizar os cidadãos e cidadãs? Bom, eu acho que tendo acesso a exatamente um material que possa esclarecer, né? Porque esse tema é muito denso, ele é muito específico, ele é muito técnico, né? E cada vez que a gente vai evoluindo, vai se aprofundando, vai ampliando, vai conhecendo mais. Mas não existe outra forma, né? A não ser estudando, consultando técnicos, né? Como a gente fez em relação ao atuário, tem experiência nacional, e ele trouxe experiências onde o movimento que foi feito em termos de Brasil foi exatamente ao contrário. Como o nosso fundo capitalizado é superavitário, o que deveria ser feito? Na verdade, deveria trazer servidores do regime financeiro, que é um regime sem fundo, pro-capitalizado, diminuindo então o déficit financeiro do regime financeiro e trazendo capitalizado na medida que esse é superavitário para exatamente diminuir o desencaixe do tesouro lá naquela ponta do regime financeiro. Mas o movimento aqui foi ao contrário, então a finalidade realmente não tem nenhum compromisso com a rigidez e sustentabilidade ou equilíbrio atuarial e financeiro do sistema de previdência. É a utilização de um governo, de uma reserva que se demorou 11 anos para construir, que é superavitária e que vai ser jogada ou desconstituída mais uma vez no Estado. Desembargador, esse vídeo estará disponível para todas as pessoas que não conseguiram entrar, que não entraram, né, para assistir ao vivo. Vai estar disponível no IGTV e amanhã no programa Momento Jurídico, no canal 20 da NET, estará também à disposição de todos os telespectadores. Amanhã às 20 horas no canal 20 da NET. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Até a nossa próxima oportunidade. Foi um grande prazer recebê-lo nessa live. Um grande abraço e uma boa noite. Oportunidade. Boa noite. Boa noite. Voltamos logo após os comerciais com o comentário da doutora Luciana Generali Barni, Psicologia Jurídica em Destaque. Estamos sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Direito para a Vida e a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá, queridos telespectadores. Todos sabemos o quanto o divórcio dos pais impacta negativamente na vida dos filhos. Crianças e adolescentes desejariam que seus pais permanecessem juntos por toda a vida. Entretanto, os pais podem fazer com que os impactos desta separação sejam menores e, portanto, auxiliem a preservação da saúde mental dos seus filhos no processo do divórcio. De que forma, então, os pais podem minimizar esses impactos junto aos seus filhos? A primeira forma é comunicar a verdade. Não importa a idade do filho, sempre é possível falar a respeito do divórcio. Quando os pais tiverem dificuldade para fazer esta comunicação, sempre é possível recorrer a profissionais da área, principalmente psicólogos, que podem auxiliar nesta função da comunicação, que é essencial para auxiliar a criança quanto à previsibilidade do que irá acontecer, mas principalmente em relação à fantasia da reconciliação do casal. Além disso, a manutenção da rotina o mais próximo possível de antes do divórcio é fundamental, tanto em relação às atividades escolares, quanto em relação às atividades sociais. Tudo isso é bem importante para que a criança e o adolescente sintam menos os impactos desta separação. Quanto ao relacionamento entre os pais, esses são os cuidados mais importantes. Por mais que haja conflitos entre eles, é fundamental que esse conflito seja mantido em um nível mínimo, que as questões conjugais não venham a se misturar com as questões parentais. Não estamos falando na necessidade de que esses ex-cônjuges sejam amigos, porém, eles serão uma dupla parental para sempre. Então, o respeito entre eles é fundamental para que eles possam tomar as melhores decisões em relação aos seus filhos. Para isto também é necessário uma especial atenção em relação a como se fala para o filho a respeito do ex-cônjuge, tendo muito cuidado para não utilizar palavras que difamem esta pessoa, o pai ou a mãe, ou que denigram a sua imagem, pois isto só fará mal ao filho e não ao ex-cônjuge. E além disso, não utilizar os filhos como instrumentos de comunicação, enviando recados ao ex-cônjuge. Então, é responsabilidade dos pais cuidar ao máximo para que os impactos do divórcio sejam aqueles mínimos necessários a um luto que infelizmente, faz parte desse processo de ruptura. Porém, quando conduzida da maneira correta, esta mudança pode inclusive fortalecer essas crianças e adolescentes que lidarão melhor com os conflitos que enfrentarão ao longo das suas vidas. Eu formulei um pequeno e-book em que eu explico melhor estas formas de minimizar os impactos do divórcio em relação aos filhos. Me siga lá no Instagram, entre em contato comigo, que eu fornecerei gratuitamente esse e-book a você. psicóloga.lucianagebar. Obrigada e até a próxima. Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua audiência e até o nosso próximo encontro.